Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá! Vamos então continuar o nosso treinamento de eletricidade básica. Nós estamos aprendendo aí os fundamentos da eletricidade, como que a eletricidade acontece, como que ela surge, como que na tomada da sua casa tem aí corrente elétrica. Tudo isso tem uma explicação. Nas aulas anteriores entendemos o relacionamento da eletricidade com os átomos. Descobrimos que os átomos são a causa da existência da eletricidade. Os átomos contêm cargas elétricas, nós vimos isso na aula anterior. E a eletricidade, ela se divide em três partes, que eu já separei aqui. A primeira parte da eletricidade é a eletrostática. A segunda parte importante da eletricidade é o eletromagnetismo. E a terceira parte importante, a eletrodinâmica. Então, a eletricidade, ela se divide nessas três partes: eletrostática, eletromagnetismo e eletrodinâmica. E nós vamos estudar daqui para frente essas três áreas da eletricidade separadamente, e hoje nós vamos iniciar entendendo o que é eletrostática. Como o próprio nome já diz, eletrostática, ela está relacionada às cargas elétricas estacionadas, que não se movimentam. Estático é uma coisa que não se move, ele fica ali parado. Então a eletrostática é a área da elétrica que estuda as cargas estáticas. E tem tudo a ver com o que nós aprendemos nas aulas anteriores, tá? Então, para entender a eletrostática, o eletromagnetismo e a eletrodinâmica, nós vamos dar uma relembrada aqui rapidinho, já deixei adiantado aqui, olha. O átomo, nós vimos que o átomo, ele é a menor partícula de uma matéria. Se existe uma coisa, a menor coisa do mundo, essa coisa é o átomo. Tá? E nós vimos que ele ainda tem no seu núcleo os prótons, que são as cargas positivas, aqui bem representadas. Junto com, no núcleo também tem os nêutrons, que são cargas nulas. E nós temos em volta do núcleo a eletrosfera, com esses pontinhos aqui representados, os elétrons. Esses elétrons que aqui estão em volta do núcleo do átomo, eles estão ali em órbita. Então eles têm a facilidade de se desprender. O núcleo aqui com os prótons, eles dificilmente se desprendem. Então, no que se refere à eletrostática, é exatamente essas cargas aqui que estão contidas no átomo. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui na próxima folha, eletrostática. Eletrostática. A eletrostática é a área da elétrica que estuda as cargas estacionadas. Ou seja, vamos lá. Esse material aqui, de novo, a caneta, ele tem um monte de átomo que compõe esse material. Certo? E aqui dentro desse material, nós temos os átomos que têm as suas cargas. Mas observe que, naturalmente, as cargas elétricas que aqui estão são nulas. Por quê? A mesma quantidade de elétrons que está aqui ao redor, na eletrosfera em azul, é a mesma quantidade de prótons que está aqui em vermelho no núcleo. Então, olha, 9 prótons menos 9 elétrons, eu tenho então um nulo. Então a carga elétrica aqui está anulada. Não tenho carga elétrica nesse material ou nesse material aqui. Mas se acontecer, tá? Se acontecer aqui, por algum motivo, algum fenômeno, esses prótons continuarem 9 prótons, vou botar aqui P de prótons, tá dando para ver? Isso. E eu ganhar aqui mais, vamos lá, mais
9 elétrons. Então eu vou ter 18 elétrons. Automaticamente, esse material, esse núcleo, esse átomo aqui, ele vai estar desbalanceado. Então nós vamos ter cargas negativas, porque os elétrons são as cargas negativas, 18. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir esse 18, esse 9 menos 8, eu vou ter o quê? Então, um átomo ionizado que tem cargas negativas. E com isso, eu passo a ter, então, um material ionizado. Mas aqui tem eletricidade, nesse caso, vamos supor que nós vamos daqui a pouco fazer uma experiência na bancada com canudinho, vamos supor que eu conseguisse ionizar e criasse esse desbalanço dos átomos dessa caneta. Eu teria então um material ionizado, mas eu teria eletricidade? Sim, eu teria eletricidade nesse material. Só que essa eletricidade, ela seria estática e não dinâmica ou magnética, tá? Porque a eletricidade ela pode ser estática, magnética e dinâmica. As 3 áreas. Nós estamos estudando estática. Então eu teria um material. E como que eu iria conseguir perceber que esse material estava estaticamente eletrizado ou ionizado? Com a aproximação de um material, e esse iria atrair, porque os opostos se atraem. A carga negativa que estaria aqui nesse material iria puxar a outra carga, e eles vão sempre se atrair e tentar se aproximar um do outro. É esse o princípio da própria natureza. Legal, gente? Então isso seria... esses átomos teriam então um desbalanço, porque ganhou-se aqui, olha, vamos botar aqui preto, representando os elétrons que chegaram aqui para criar esse desequilíbrio. Então agora, olha, ele já tinha 9 e agora chegou mais 9. Eu tenho 18 elétrons e no núcleo tem apenas 9 prótons. Pode ser ao contrário, tá? Eu posso ter então 9, vamos botar aqui para separar, 9 prótons, que é carga positiva, e ter apenas um elétron, que é carga negativa. Então o que eu teria? Eu teria um átomo positivamente carregado, ionizado positivamente. Então pode ser esse desbalanço independente do tipo de carga, elétrons ou prótons. Eu iria então ter esse material aqui. Geralmente a eletrostática está contida em materiais conhecidos como isolantes, que nós vamos estudar mais na frente em uma dessas aulas aí. Por que nos materiais isolantes? Porque o material isolante são materiais aonde esses elétrons aqui, eles têm dificuldade de se desprender. Por exemplo, um cobre, que é um dos melhores condutores elétricos, ele tem elétrons livres, ou seja, esses elétrons aqui, eles conseguem se desprender desse núcleo e ir para outro átomo. Esses que têm essa facilidade são considerados condutores elétricos. Mas esse aqui, plástico, não conduz eletricidade. Então essa eletricidade não vai circular. Se eu botar aqui um cabo elétrico e encostar isso aqui lá na minha tomada 110, os elétrons não vão circular por aqui porque os elétrons não são livres. E aí nós temos a divisão de material condutor e material isolante. Então esse material aqui, que é um tipo de isolante, madeira é um tipo de isolante, esse material, os elétrons vão se acumulando nele, porque ele não se desprende. Então eles vão se acumulando e eu consigo carregar, e essa eletricidade aqui será uma eletricidade estática. Beleza, pessoal? Isso é a eletrostática. É a área da eletricidade que estuda as cargas estáticas. Essas cargas estáticas são encontradas em materiais tidos como isolante. Por exemplo, olha, não sei se você lembra daquelas televisões de tubo, que quando você desligava ela e o seu braço começava a se arrepiar. Porque dentro daquele tubo tem cargas elétricas estáticas. E aí você sente atrair os pelos do seu braço. Quando você vai no mercado, que você pega aquela sacola para colocar a verdura, que você puxa e ela passa aquele plástico próximo do seu braço e os seus pelos são atraídos, porque ali teve
eletricidade estática. Eletrostática é exatamente isso. E eu vou agora para a bancada para mostrar para vocês essa experiência do canudinho. Nós vamos ver isso aí numa dessas aulas práticas. Vamos ver a eletrostática na prática. Vamos lá. Então beleza, pessoal, olha, estou aqui já com um canudo. Esse material aqui é um material tido como isolante, diferente disso daqui, olha, o cobre, tá? O cobre já é um material condutor. Então, esse cobre aqui, dificilmente, se eu fizer o atrito, ele vai atrair os papelzinhos, porque os elétrons dele, eles não estacionam aqui. Eles são elétrons livres. Tá? Nós vamos estudar sobre os condutores e os isolantes, teremos aulas aí. Já esse material isolante aqui, que não conduz, os elétrons dos átomos, olha, observe que nesse momento, olha, não atrai nada, não acontece nada. Por quê? Porque a mesma quantidade de elétrons é exatamente a mesma quantidade de prótons. Então, a natureza ela é equilibrada. Então, nesse momento, as cargas elétricas, elas são nulas. Não tem. Mas se eu fizer a friccionar o papel, que também é um material isolante, não conduz eletricidade, então é um material propício à eletrostática, e aí, olha, os papeizinhos se atraem e grudam ali, olha, como vocês estão vendo. Por quê? Porque ele acumulou ali elétrons na sua... descarregou, ela está com carga ainda, ó, o papelzinho agarra, ele acumulou os elétrons ali, tá? Diferente do cobre, que não... ele é livre, os elétrons, ele se desprende com muita facilidade. Por ele se desprender com muita facilidade, os elétrons, o que acontece? Automaticamente, esse material aqui, eu posso botar a eletricidade aqui, que ele vai fluir, ele vai conduzir. Já esse aqui, já é um material isolante, onde os elétrons não são elétrons livres, os elétrons estão muito agarrados no núcleo do átomo. Então eles têm dificuldade de se desprender, e aí com esse efeito aqui, nós conseguimos então criar esse desbalanço, né, um desbalanço das cargas, e ele simplesmente atrai. Olha aí, olha, o material se atrai naturalmente. Eu não estou conseguindo fazer as cargas ficcionar bastante aqui para ele poder eletrizar ao máximo para poder atrair. Olha, o papelzinho então fica agarrado, olha como vocês estão vendo aí, porque ó, agora descarregou, então perdeu a carga. Então as cargas voltam, ela volta ao seu equilíbrio natural. Olha, pegou o papelzinho, certo? E aí depois ela naturalmente ela retorna para o equilíbrio da própria natureza. Os elétrons passam a ser em mesma quantidade que os prótons. Nesse momento aqui, ó, tem um carga, ó. Ainda tem um carga. Se eu botar a mão, eu descarrego, olha. Se eu botar a mão, eu descarrego. Por quê? Porque eu equilibro novamente, eu sirvo de aterramento aqui nesse caso, ó. Acabou a carga, acabou. E se eu ficcionar, então isso aqui é eletrostática. É a área da eletricidade que estudam as cargas estacionadas, acumuladas. Elas se acumulam nesse material, porque aqui nesse material os elétrons não se desprendem, então eles vão se acumulando, como eu falei, diferente do cobre, que os elétrons são livres, e aí eles não se acumulam, eles automaticamente servem para conduzir eletricidade. Beleza, gente? Só para a gente ter ideia do que é a eletrostática. Foi através da eletrostática que se observou lá com Tales Mileto esse fenômeno da eletricidade, e daí veio os estudos, beleza? Vamos então para a próxima aula.